Então vamos retornando para a nossa segunda live. Né? Bom, nessa segunda live eu vou primeiro falar desse questionário aqui que eu coloquei no Forms. O questionário é um questionário simples com 2 perguntas. Né? Não vale nota. Mas, se vocês quiserem, a questão é, como você acha que deve ser o questionário do grau A? No semestre passado, eu fiz ele desse formato, né? 10 questões para todos, né? Que vinham embaralhadas, né? Mas com 3 horas e meia de duração. Ou seja, se cair a internet, reza. Ou seja, melhor. Quando abrir, reza para a internet durar 3 horas e meia. Segurar. Tá? Ou indefinida. Ou seja, você pode abrir, sair, dar uma volta, voltar, faz outra questão por uma semana. Tá? Só que daí é banco de questão. Certo? Então, eu vou deixar isso aqui aberto até semana que vem. Vamos ver o que vocês opinam. Se vocês querem fazer um questionário por 3 horas e meia, pegar e fazer, tipo prova, entrou e fez. Né? Ou vocês querem ficar naquele questionário assim, eu faço uma hoje, faço outra amanhã, né? Eu tiro uma foto, mando no grupo, ver se alguém tem a mesma. O que tem também tá, que nem eu. Quem sabe a gente tenta fazer junto. Né? Enfim, essas são as possibilidades, certo? Então, questionário, gente, a ideia realmente é que vocês também troquem informação, né? Principalmente na segunda opção, uma ideia que realmente é essa troca. Né? E outra coisa que eu tenho que avisar vocês, eu tenho que dizer, não acreditem gratuitamente no coleguinha. Mas ele disse que ia ser. Mas quem é ele para dizer que ia ser? Né? Então, questionem. Mas ele disse que ia ser. Não caiam como patos. Semestre passado, no grau B, que a gente usava bastante o Symbolab. Mas o Symbolab dá sim. Tem uma alternativa com a do Symbolab. Será que essa é a resposta certa? Quem é o Symbolab para dizer alguma coisa? Tomem cuidado. Né? Questionar o colega como ele obteve o valor, como ele obteve, ajuda também o colega a se polir. Né? A questionar ele no sentido tipo, mas como tu obteve isso? Isso está certo? Né? Eu já vi muito isso de comprar, assim, vão lá e compram de um cara, assim, nem olham a procedência e acreditam, e aí vai todo mundo matador. Tá? Sejam críticos. É isso que eu quero dizer. Tá? Bom, então, chegamos aqui. A ideia aqui era que nesses 20 minutos vocês resolvessem as derivadas e calculassem o sistema de equações e obtivessem críticos e quem quisesse ir adiante e me dar a conclusão também. Vamos lá, vou fazer tudo agora. Se eu for calcular a derivada em x, 400 xy, calculo em x, sobrou o y. Bom, 700y na menos 1, estou derivando em x. Derivando em y, em x ainda, então vai ficar menos 4.800 vezes x na menos 2. Tá? Menos 1, menos 1, menos 2. Vou fazer a derivada em y, né? 400x, eu estou derivando em y. Agora sim, eu estou derivando em y, então vai ficar menos 7.200 vezes y na menos 2. Repara que agora o meu sistema ele é acoplado. O que é o sistema acoplado? Eu tenho 2 equações com 2 variáveis. Essas 2 variáveis satisfazem as 2 equações. Certo? É um sistema que a gente chama de acoplado. Né? Quando vocês forem, sei lá, quem trabalha com sei lá, escoamentos, né, fluidos, sei lá,
Então, tu vai ter uma equação para o escapamento, uma equação para o transporte de massa, uma equação para o transporte de calor, né? E sei lá o que tiver mais ali. E todas essas equações, como elas, né, está indo no escoamento, tem uma velocidade, tem uma massa, para cada uma deles, para cada uma, ou seja, para cada equação você tem uma característica, mas tu vai ter um acoplamento, porque tudo anda junto. Né? E aqui nós temos uma coisa bem simples, né? E as duas estão acopladas. Ou seja, são duas equações e as duas variáveis são as mesmas nas duas equações. Tá, como a gente vai resolver isso aqui? Bom, podemos escolher qualquer uma delas. Eu venho aqui, peguei um dado e escolhi. Pego a primeira ou a segunda. Bom, do jeito que eu girou meu dado, eu escolhi a primeira. Ah, mas eu queria fazer a segunda. Começar, então faça depois da aula, da live, faça a segunda e tem que chegar no mesmo resultado. Então, peguei a primeira. Bom, coloquei o que é negativo para o outro lado. Coloquei, então, para o outro lado. Só isso. Né? Aí agora, o que a gente pode fazer? Será que a gente consegue isolar uma letra? Qual será que é a letra mais fácil de isolar? É o X ou é o Y? Bom, a maneira com que está aqui é muito mais fácil isolar o Y, né? Porque o X ainda está X ao quadrado. Então, é mais fácil isolar o Y. Então, quando a gente joga o outro para o outro lado, a gente olha agora para essa equação. Qual é a melhor letra? Isolar. Bom, a melhor letra de isolar é o Y. Por quê? Porque só tem Y, né? O X está X ao quadrado. Então, se a melhor letra é o Y de isolar, como é que eu isolo? Eu passo 400 para o outro lado, dividindo, né? Então, 400 passou dividindo. E agora, o que a gente faz? Simplifica, né? Quanto é que é 4.800 dividido por 400? Se eu pego essa continha, vou lá na calculadora e divido 4.800 dividido por 400, isso deu 12. Ok. Então, meu y é igual a 12 sobre x ao quadrado. Tá? Então, eu já obtive uma relação entre x e y. Então, o que eu faço com essa relação? Isso eu peguei na primeira equação. O que eu faço com isso? Eu peguei a primeira equação e cheguei a essa conclusão. Eu vou pegar isso e jogar na segunda equação. Eu peguei a segunda equação, escrevi nesse formato, passei os 7.200 sobre y ao quadrado para o outro lado. E agora, então, o que eu faço? Aqui tem várias maneiras, né, de fazer isso. Aqui eu fiz de uma outra forma. Eu passei esse y para o outro lado. Ficou 400 vezes xy. Ah, professor, mas se eu passasse o 400 para o outro lado e substituísse, daria. Então, aqui, aquilo que alguém pensou, depois tenta fazer e vê se vai dar o mesmo resultado. Pode dar resultado diferente? Não, vai ter que dar o mesmo resultado. Se é diferente, é porque está errado. Eu passei esse y para o outro lado. Tá? Se eu passei esse y para o outro lado, eu posso passar os 400 para o outro lado. Deixo do lado esquerdo tudo que é incógnito, e do lado direito aquilo que a gente vai fazer a conta, né? Quanto é que é 7.200 dividido por 400? Isso dá 18. Né? Então, 7.200 dividido por 400, peguei a calculadora, fiz 18. Muito bom. Então, tenho ali x vezes y ao quadrado igual a 18. Então, eu vou pegar esse valor de y que eu tenho aqui, essa expressão que eu tenho para o y, isoladinha, bonitinha, e jogo ela onde? Aqui no lugar do y. E o que vai acontecer? Exatamente isso. Né? O que vai acontecer? Eu vou ter que botar tudo ali dentro. E aí? O que acontece? Então, eu tenho isso. Vou elevar ao quadrado. Né? 12 ao quadrado, 144. E x na quarta. Né? X ao quadrado. Que é x ao quadrado vezes elevado ao quadrado. Isso é x de 2 vezes 2. Né? Isso dá
x na quarta. Ok? Então, o que acontece? O que aconteceu agora para cá? Eu tenho x que divide x na quarta. O que acontece quando eu tenho x que divide x na quarta? Isso aqui dá 1 sobre x na terceira, né? Por que ficou 1 sobre x na terceira? Porque eu tenho um x em cima e eu tenho 4x embaixo, né? Eu tenho 1, 2, 3. Se eu venho aqui e simplifico esse x aqui com esse x aqui, me sobrou 3x embaixo. Então, eu posso dizer que eu teria x 1 menos 4. Quanto é que é x? 1 menos, o expoente 1 menos 4, x na menos 3. Então, isso aqui vai ser 1 sobre x na terceira. Tá? Só que eu estou mostrando, né, filosofando um pouco, mas eu olhei para isso aqui, ó. Aqui vocês já tem que ter destreza, já tem que ter isso aqui, né? Olhou para cá e já fazer isso aqui e partir para cá. Isso aqui já é jogo rápido. Aqui não é mais para ficar filosofando. Eu estou filosofando aqui, né? Porque vai que alguém ainda não se ligou nisso. Ah, mas isso aqui é jogo rápido. Bom, então eu tenho 144 sobre x na terceira igual a 18. Então, o que acontece? A minha incógnita, né? Está lá embaixo, né? X na terceira está lá embaixo. O que eu faço com ela? Eu passo o 18 dividindo 144 e o x vai para o lugar de 18. Né? Lembrando aquela velha história, eu tenho 1/2 é igual a 2/4. Né? O que isso tem a ver com esse problema? Ora, se eu pego 4 vezes 1, 1 vezes 4. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2, né? Então, aquela velha história. E aí, se eu trocar de lugar, eu posso tentar fazer 4 que divide 2, ou seja, eu pego esse 2 e passo para cá, e eu pego esse 1 e passo para o outro lado. Ou seja, eu posso permutar tudo e está todo mundo bem. Ou seja, eu posso pegar o 18 e trocar com o x ao cubo, que dá na mesma. Tá? Então, agora a gente vai pegar a calculadora e fazer a continha. Quanto é 144 dividido por 18? Deu 8. Então, 144 dividido por 18 deu 8. Bom, eu tenho x ao cubo igual a 8. O que a gente faz agora? Vira a raiz cúbica. Né? Eu faço raiz cúbica de 8. Quanto é que é a raiz cúbica de 8? É 2. Não precisa pegar a calculadora, né? Raiz cúbica de 8 é 2. Então, descobrimos o x. Se descobrimos quanto vale x, o que a gente faz com ele? Descobre quanto é o y, né? Então, se o meu x é 2, eu vou lá e coloco no lugar do x. Então, vai ficar 12 sobre 4. 12 que divide 4 dá 10. E descobrimos quanto vale o y. Vale 10. Ok? Beleza. Então, descobrimos o nosso ponto crítico. É um ponto crítico apenas. Tá? Não tem mais outro ponto crítico. E o x é 2 e o y é 10. Então tá. Feito isso, nós temos que ir para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Calcular as derivadas segundas. Depois de calcular a derivada segunda, classificar esse ponto crítico em máximo ou mínimo, né? Ou parcela. Então tá. Para a derivada segunda, a gente pega a derivada primeira. Tá aqui, né? Isso aqui é a derivada primeira, que a gente calculou já anteriormente. E faz a conta. Eu vou pegar a derivada segunda em x. Então vai ficar 4.800 vezes 2, 9.600. É menos vezes menos dá mais, né? X na terceira.
Derivada segunda em y, vai ficar 7.200 vezes 2, 14.400, positivo, né? Porque menos 2 vezes menos. E a derivada cruzada vai ficar 400. Tá? Ok. Então, se eu for calcular a função h, então, função h, mesma estrutura, derivada xx, xy, xx, y. Então, o que acontece? Né? Eu vou colocar as derivadas segundas nos seus devidos e respectivos lugares e vou calcular o determinante. Calculando o determinante, né, o que acontece? Eu vou multiplicar 9.600 vezes 14.400, dá esse número horroroso aqui. E da onde é que apareceu esse denominador aqui? Né? Da onde que apareceu tudo isso? Ora, muito simples, eu tenho 9.600 x na menos 3. Esse x na menos 3 é x sobre 3, né? Ou seja, quando eu escrevo isso aqui, é a mesma coisa que eu ter isso aqui, né? Vezes o 14.400 sobre y na terceira. Este número vezes esse número dá esse número aqui. Agora, x ao cubo vezes y ao cubo deu isso aqui. Depois, na diagonal secundária, 400 vezes 400 deu 160. 160 mil não, né? 16 mil, por favor. Né? Vamos cortar um zero. Certo? 1, 2, 3, 4. Certo, 160. 160 não. O professor está fazendo tanta coisa errada assim. Bom, então, é isso que a gente tinha. Tá certíssimo. O professor que está bloqueando. Então, era isso aqui. Então, achamos o H. Calculando o H e a derivada segunda, nós vamos partir para a classificação. Nós temos só um ponto crítico. Vamos colocar o H no ponto crítico. E fazendo as continhas, descobrimos que o H é um número positivo. Se o H é um número positivo, o que era dito antes, né? Se o H é um número positivo, ele não é uma cela. Ou ele é um máximo, ou ele é um mínimo. Então, a gente vai ter que olhar para quem? A gente vai ter que olhar para a derivada segunda. O H é positivo. Então, eu vou olhar para a derivada segunda. Olhando para a derivada segunda, é esta, né? Então, tu vai ter que calcular isso no crítico. Substituindo isso no crítico, deu esse valor, né? 355. Bom, mas esse valor é só um indicador, né? O que nos interessa é o positivo e negativo. Como a gente já viu que ele é um valor positivo, a gente vai tirar a conclusão. Que para x igual a 2 metros, para y igual a 3 metros, e para z igual a 2 metros, né? Porque z tem aquela relação, né? Ou seja, dá para lembrar que z tem essa relação aqui. E para z igual a 2 metros, o custo de fabricação será mínimo. Certo? Por quê? Porque quando eu tenho essa situação aqui e o C é positivo, como a gente viu já anteriormente, essa situação aqui está relacionada com, ou seja, a derivada segunda positiva, né, a derivada segunda positiva está relacionada com um valor mínimo, certo? Bom, então, concluímos o problema da caixa. Esse é um problema, se você abrir qualquer livro de cálculo, né, e olhar para essa seção, tem esse problema lá. Na verdade, ali, professor, quando ele é máximo, ele tem a concavidade para cima, né, no gráfico. E quando ele é mínimo, ele tem a concavidade para baixo. Isso, exatamente. Esse aqui é o mínimo e esse aqui é o máximo. A mesma coisa que valia no semestre passado está valendo agora. Só que agora em espaço tridimensional, né? Bom,
Mas esses nossos exemplos aqui, eles são mínimos e máximos locais, né, ou relativos. Podemos ter extremos absolutos? Podemos. Mas para termos um extremo absoluto, é preciso de uma condição de delineamento. O que é a condição de delineamento? Por exemplo, volume 12 metros cúbicos é uma condição de delineamento. Eu delineei o problema. Tá? Ou seja, tem que ser imposta uma condição. Alguém tem que dizer essas condições. Existe uma série de metodologias, né? Quando vocês forem lá fazer as disciplinas de pesquisa operacional, vocês vão ver lá que vai ter lá um problema e ele tem uma série de não pode isso, Mariazinha não pode aquilo, fulaninha não pode, enfim. Né? Então são séries de delineamentos. Tá? Uma das metodologias muito utilizadas, inclusive eu já achei em prova de ANAD, né, são os multiplicadores de Lagrange. Né? O Lagrange é um matemático francês do século XIX, né? Isso, finalzinho do 18. Ou ele era contemporâneo de Gauss, agora não lembro. Mas ele é dessa época. E, então, ele apresenta uma metodologia para você ter o seguinte, por exemplo. Você tem aqui essa função. Lindamente essa função aqui. Essa função aqui é esse paraboloide aqui, né? Bonitinho. E aí, esse paraboloide ele é cortado por um plano. Ou seja, tem um plano de corte. Você pode ver que tem um plano de corte aqui. E esse plano de corte, ele gera uma curva. Né? A pergunta é, tá, nessa curva aqui, existem extremos? Qual é a maior e menor cota? Ou seja, a menor cota, que só tem menor cota, aqui embaixo, né? Então, como fazer para determinar essa menor cota? Então, aqui está o paraboloide, né? Então, a menor cota deve estar mais ou menos por aqui. Né? Ela deve estar mais ou menos por aqui, a menor cota. E como calcular essa cota? Né? Então, você foi lá, pegou a superfície, cortou ela, criou, então, uma curva de intersecção. Essa curva de intersecção, né, o que o Lagrange queria saber era qual é o menor valor, qual é a menor cota dessa curva. Vamos ver como fazer isso. Chama de multiplicadores. Aqui a gente vai usar no plural, mas na verdade a gente vai usar o multiplicador, porque é um só para nós. Mas, né? Mas facinho, a gente pode ter dores, né? Pode ter, quando eu digo dores, pode ter multiplicadores, né? Então, aqui a gente só vai ter dor, só multiplicador, tá? Então, é sempre um. E a gente chama ele com essa letra grega, é muito simpática, aparece muito por aí, né? Que é o lambda, né? O lambda aparece, sei lá, na distribuição de Poisson, o lambda aparece no número de onda, o lambda, né, aparece no multiplicador de Lagrange, o nosso amiguinho lambda. E a questão é o seguinte, nós vamos ter uma função a ser otimizada. Então, tem uma função, uma superfície. Essa superfície, né, ela é cortada por uma condição, que ela é representada por essa expressão. E lembrando e repito, quando eu escrevo assim, ó, G de XY, eu estou escrevendo de forma genérica. Eu estou escrevendo de forma genérica uma expressão. SG pode ser x ao quadrado, y ao quadrado. Pode ser raiz de x mais e na menos y. Pode ser seno de x, pode ser o demônio. Mas ele é uma expressão em xy. Então, eu estou escrevendo de forma genérica. Tá? Bom.
mais que eu coloquei aqui. E aí nós vamos montar um sisteminha. Tudo tem um sisteminha no jogo. Um sisteminha de equações, onde eu vou comparar o gradiente da f com o gradiente da g. Essa comparação. Ou seja, na verdade, o gradiente da f, né, lendo isso aqui de forma matematicamente correta, né, o gradiente da f é proporcional ao gradiente da g, ou seja, ele é o gradiente da g vezes um lambda, dá o gradiente da f. E para fechar o número de equações, porque o nosso sistema ele é fechado. O que quer dizer sistema fechado, professor? O mesmo número de equações é o mesmo número de incógnitas. Então, se eu tenho x e y como incógnita, eu botei um lambda, que também é uma incógnita, eu tenho que ter 3 equações. Então, vamos deixar de filosofar e vamos botar a mão na massa, que a melhor maneira de a gente entender tudo isso é pondo a mão na massa. Então, vamos olhar para aquele problema inicial. Eu tenho aqui a minha função. Eu quero, então, saber qual é o extremo, qual o ponto extremo. Aqui está os pontos, pode ser o ponto extremo, né, da função, de modo que y seja igual a x mais 1. Então, nesse conjunto de pontos, qual é o ponto extremo que satisfaz essa condição? Primeiramente, qual é a função a ser otimizada? Pergunta, qual função a ser otimizada? Bom, a função a ser otimizada é f de x, f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a função a ser otimizada. Segunda pergunta, qual a condição imposta? Bom, a condição imposta. Quando a gente vai falar da condição, a gente tem que escrever essa condição na forma g de xy igual a c. Né? Para que isso? Para obter bem direitinho quem é a g de xy. Então, a minha condição está aqui. Essa aqui é a minha condição. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou escrever nesse formato para obter isso aqui? Muito simples. Então, essa aqui é a minha condição. Foi dado. Então, se eu passo o x para o outro lado, vai ficar y menos x é igual a menos 1. Ou melhor, igual a 1, né? Então, passei o x para o outro lado, ficou y igual a menos x, e isso vai ser igual a 1. Tá. Então, o meu g de xy, que é uma expressão, quando eu estou me referindo ao g de xy, eu estou me referindo a uma expressão. O c é uma constante, pode ser qualquer número, né? Então, esse g de xy vai ser quem? Y menos x. Tá? Então, é assim que nós obtemos quem é a g. Então, a gente pega a condição, isola as letras do lado esquerdo, deixa os números do lado direito, e aí o que está do nosso lado esquerdo é a g de xy. Tá? Então, aqui é só as preliminares, começando o negócio. Professor, mas tem uma coisa horrorosa lá que o senhor mostrou que era o sistema. Então, vamos olhar para a coisa horrorosa que é o sistema. Tinha umas flechas, que tinha um gradiente, que não sei o quê. Então, tá. Então, já sabemos quem é a função, já sabemos quem é a condição, agora vamos olhar para o gradiente. Quando a gente fala de gradiente, a gente sabe que a gente estamos envolvidos com derivada, né? Gradiente, ele é um vetor de derivadas. Tá? Professor, eu não sei se é só para mim, mas a última linha corta a metade, né? Não sei se o resto do pessoal também está vendo cortada a última linha. Qual? Essa linha aqui? É. Sim. Tranquilo. Bom. Sai cortado também. Tá. Então, nessa última linha aqui, eu estou colocando quem é o gradiente. O gradiente é a derivada em relação a x, a derivada em relação a y, né? Então, vou ter a derivada em relação a x. Né? E eu vou ter a derivada em relação a y. Vamos fazer o seguinte. Então, eu vou ter a derivada.
Eu vou ter a derivada em relação a x e vou ter a derivada em relação a y. Certo? Agora, o que a gente faz com isso? Tá? Tendo em vista isso, o que a gente tem? A gente tem aqui, temos que observar o seguinte, como eu tenho vetores, né, eu vou ter que a derivada em x vai ser igual a lambda vezes a derivada em x. A derivada em y, né, a derivada em y, outra cor aqui, ela é igual a lambda vezes a derivada em y. Certo? Então, quando a gente chega na parte do sistema, a gente tem que calcular as derivadas. Certo? Então, o que acontece? Como a minha função é esta, né, que vai ser a derivada em relação a x? A derivada, né, que vai ser a derivada em relação a x? Aqui eu já coloquei já a equação. Então, essa equação aqui, Por quê? Bom, eu tenho do meu lado esquerdo a derivada em relação a x. Então, se eu pego a derivada em relação a x, é 2x. Está aqui. Eu pego a derivada em relação a y. Ou melhor, a derivada em relação a x. A derivada em relação a x é menos 1. Está aqui. Então, o lambda está ali. Como vai ser agora a segunda equação desse sistema? Segunda equação desse sistema, né? Novamente, a gente olha para cá. Aqui eu tenho, né, a derivada em relação a y da f. A derivada em relação a y da f é 2y. Aqui eu tenho a derivada em relação a y da g. A derivada em relação a y da g, aqui, é 1. Então, 2y igual a lambda. Okay? Bom. Então, assim nós montamos, ou seja, o que está aqui, né? Com as mesmas cores, né? Isso aqui, né, colocando as suas respectivas funções, é isso aqui. Certo? Ou seja, aqui coloquei as funções, obtive isso aqui. Bom. Então, agora vamos reorganizar esse sistema. Reorganizando o sistema, eu tenho isso aqui. Né? Então, o que acontece quando eu reorganizo o sistema? Quando eu reorganizo o sistema, né, eu tenho aqui eu tenho as equações das derivadas, e eu tenho a minha terceira equação, é a minha condição, né? Essa terceira equação aqui é a minha condição. Então, a minha condição é essa aqui. Então, quem é meu g de xy? O g de xy é y menos x. Quem é o c? O c é 1. Nós já vimos isso nos slides anteriores. Então, meu sistema linear agora é esse aqui. Quantas letras eu tenho? 3 letras. Quantas equações eu tenho? 3 equações. Eu tenho 3 letras e 3 equações. Tá? Aí, o que a gente faz com isso agora? Resolve o sistema. Esse sistema é fácil de resolver? O sistema é bem simples de resolver. Então, agora, nesse intervalo, terminando a nossa segunda live, eu vou deixar vocês pensando nele. Tá? Resolvendo esse sistema linear. Quem é o x? Quem é o y? Quem é o lambda? Dá para resolver o lambda também. Quem é o x? Quem é o y? Quem é o lambda? Nesse sistema linear. Tá? O que vocês vão fazer? Bom, vocês podem substituir, podem isolar o x, né? Pode isolar o y e jogar na terceira equação. É uma maneira. Ah, professor, lá em geometria o senhor falou que dá para escalonar. Sim, se você quiser escalonar.
Né? Calcular determinante? Porque eu vi que dá para 20 minutos vocês têm para pensar nisso. Uma maneira bem simples, que é a maneira mais simples que eu vou fazer aqui. Eu já falei que é isolar o x, isolar o y e substituir na terceira equação. Tá? Porque aqui nós vamos trabalhar, nós vamos ter, né? Nem sempre a gente vai ter um sistema linear bonitinho. Às vezes, nosso sistema linear não é nada bonitinho. Nosso sistema não é nem linear. Tá? Então, não dá para escalonar